Eu me chamo Mirna, moro em Navegantes, venho como candidata a prefeita pela nossa cidade, trabalho na área de educação, sou gestora de um centro de educação, Boa Semente, trabalho com graduação, pós-graduação, cursos técnicos e curso de capacitação. Sou casada há 39 anos, tenho 2 filhas, 2 genros e 4 netos. Navegantes é a única cidade de Santa Catarina que dispõe simultaneamente de um porto, aeroporto e de acesso direto à BR-101. Mas por falta de representatividade política, carece de investimentos do Estado e da União. O caso do aeroporto é emblemático, pois houve expectativa sobre uma ampla reforma que seria promovida pela Infraero e depois a notícia da concessão do terminal à iniciativa privada. Só que o edital que prevê a privatização tem falhas. Sequer ele prevê investimentos em uma nova pista e é possível que a transformação do aeroporto não aconteça. Se for eleito prefeito, o que o senhor pretende fazer para reparar isso? Na verdade, o Navegantes ele tem um potencial muito alto. O que está faltando para a nossa cidade é gestão. Nós estamos sem gestão há mais de 8 anos. Navegantes ele estagnou. Com a abertura do porto, em 2007, começou então em 2008 a alavancar a economia de Navegantes. Mas de 2012 a 2020, Navegantes estagnou. Está faltando gestão. A Mirna e a Helenice, que é minha vice, nós viemos para ajudar a nossa cidade. Tudo no que tange ajuda ao desenvolvimento do porto, a ampliação da pista, também do porto, vai contar sim com a ajuda de desburocratização também da Mirna. E nós temos um grande problema, Fran, que é a falta de plano diretor. Está faltando isso há muito tempo. Já foi feito, mas foi mexido, hoje está com o Ministério Público. Então a primeira coisa que tem que fazer é pegar esse plano diretor e colocá-lo em prática. Mas a gestão da Mirna vai ajudar sim, com certeza. Navegantes é uma cidade que se descobriu turística depois do Parque Beto Carreiro. Até então era um balneário de veraneio com famílias que investiam em casas na orla da cidade. Além da facilidade de ser vizinha do maior parque temático do Brasil, o que a cidade oferece de opção turística aos visitantes? Pouquíssimo. Navegantes é mais uma cidade dormitório. O pessoal chega ali e vem direto ou para Itajaí, ou para Balneário Camboriú, ou para Itapema Meia Praia, mesmo tendo ali o Beto Carreiro. Nós temos pouco a oferecer, então nós temos que trabalhar muito nessa área de hotelaria, restaurante, porque a gente não tem mesmo. Nós sabemos do potencial de Navegantes, mas como eu te falei, está faltando gestão nessa área para que possamos ter desenvolvimento. Então é preciso, sim, Navegantes só tem um hotel, e alguns hotéis pequenos e umas 2 pousadas. Mas hotel de grande porte, 5 estrelas, nós não temos. Restaurantes também de grande porte para suprir a necessidade das pessoas que vêm para Navegantes, nós não temos mesmo. Então nós estamos sofrendo por falta de gestão em Navegantes. Historicamente, as administrações públicas de Navegantes têm sido marcadas por ações do GAECO, Polícia Civil, Ministério Público, inclusive com agentes públicos e políticos envolvidos em escândalos de corrupção. O que o senhor pretende fazer, caso seja eleito, para evitar a corrupção no seu governo? Na verdade, nós trazemos para Navegantes um projeto de cidade digital, que já existe aqui em Santa Catarina. Então nós temos que colocar a tecnologia dentro da prefeitura, dentro de todas as secretarias, para que passe transparência. Eu sempre digo, se comprar uma peça lá no setor de obras, eu sempre falo em todas as entrevistas, vai dar de ver se essa peça saiu e quantas tem. Isso se chama transparência. Não adianta falar em transparência e não colocar em prática. Então tem que colocar em prática. É uma lei, na verdade, mas não está sendo cumprida. E no governo Mirna e Helenice, essa lei vai ser cumprida sim. Nós vamos trazer internet para a nossa gestão, porque hoje eles trabalham com a internet muito fraca, mas nós queremos ampliar com softwares grandes e trazer isso a tecnologia para dentro da prefeitura para dar transparência em todo o setor administrativo da cidade. Navegantes depende de Itajaí para o abastecimento de água e esse serviço tem tido muitas falhas. Desde o dia 13 de outubro, o SEMASA tem vendido água com alto índice de salinidade. Neste final de semana, o rompimento de uma adutora em Itajaí deixou Navegantes sem água. O problema ainda se agrava na temporada de verão,
quando a cidade recebe turistas e não recebe água suficiente para suprir a demanda. Qual o seu plano para a questão do abastecimento de água e saneamento da cidade, caso seja eleito prefeito de Navegantes? Então, a nossa cidade é uma cidade turística, mas assim, as pessoas que vêm aproveitar das nossas praias, do nosso turismo, elas são das cidades irmãs. Blumenau, Pomerode, Ilhota, até mesmo Jaraguá do Sul, Joinville, São Francisco, vêm aqui para Navegantes. Só que o problema nosso grande, além de tudo isso que eu já falei de hotelaria, restaurante, é a água. Nós dependemos de Itajaí para termos água, como você bem falou. A Mirna trouxe um projeto simples, não é uma coisa faraônica, é uma coisa simples que dá de fazer. Eu, na minha casa, não tenho água de Cezanne, não tenho. Porque eu tinha um problema muito grande, eu pagava sem receber. A água não subia até a caixa, eu sempre ia reclamar. Então, o que é que eu fiz? Eu investi pouco dinheiro na compra de um motor e na mão de obra para colocar o motor, certo? Gastei pouco. Mas eu não tive falta de água doce agora. Não tive esse problema que ocasionou aí grandes problemas dentro de Navegantes. Então, eu quero trazer essa ideia, que é uma ideia simples, que já é uma ideia de antigamente, para a realidade hoje. Nós temos em Pedreiras uma bica de água pura. Muitas pessoas agora usaram bastante dessa água. Foi o que valeu Navegantes. Então a gente quer fazer o quê? Botar motores industriais ali que capte essa água da terra mesmo, traga para caixas gigantescas e assim distribua em todos os bairros, tenha caixa d'água para que tenha sua própria água e assim nós evitamos de pegar água de Itajaí e usamos a nossa própria água e ainda mais uma água pura, uma água mineral. Então dá de fazer, é só querer fazer. Navegantes enfrenta problemas crônicos na questão da mobilidade urbana. O primeiro dificultador é o ferryboat, instalado no centro da cidade. O projeto de um túnel ou de uma ponte nunca saiu do discurso político. A cidade cresceu sem planejamento e isso implica em ruas estreitas, becos e servidões calçadas sem qualquer tipo de padrão e acessibilidade, ruas esburacadas e um acesso vergonhoso ao Aeroporto Internacional de Navegantes. Como melhorar a mobilidade para pedestres e ciclistas e resolver a questão do congestionamento nos arredores do ferryboat? E um grande problema que tem também, se acontece algum acidente na BR-101, um acidente na BR-470, todo mundo quer desviar por Navegantes. Isso dá um problema muito grave também em um bairro que eu moro, que é o bairro São Pedro. Moro bem mais lá dentro, que é o Pontal, né, bem onde os barcos os navios fazem a volta ali. E isso gera um grande problema para quem mora lá. Se precisar comprar um remédio na farmácia, porque o nosso bairro não tem farmácia, não tem como. A gente tem que pedir licença porque os carros fecham a via de acesso ao bairro. Então, o que é que temos que fazer? Contratar uma equipe técnica de trânsito, que já existe em Curitiba, existe em São Paulo, são técnicos que mapeiam toda a cidade, fazem alargamento, fazem embolsão, mudam via, precisar de viaduto faz, mas hoje é necessário. Não dá de esperar mais 2, 3 anos para isso acontecer, tem que acontecer logo, já na gestão de 2021. Não é para amanhã, é para hoje. Isso é questão gravíssima dentro de Navegantes, é a mobilidade urbana. Navegantes nunca conseguiu lançar o edital para o transporte público da cidade. Em 2019, chegaram a ser feitas audiências para discutir a concessão, mas até hoje a concorrência pública não saiu do papel. Isso implica em outros problemas, como a falta de abrigos de ônibus, itinerário entre os bairros, terminais e maior mobilidade para a população. Qual a sua proposta para que a cidade tenha transporte público garantido? Eu moro 53 anos em Navegantes, porque eu nasci lá. Na verdade, eu nasci em Itajaí porque ela não tinha hospital, né? Ainda é precário. Mas nunca teve, na verdade. Sempre tem a intramunicipal, né? Que é entre um e o outro. Pissarras, Navegantes, assim por diante. E é por lei garantido, o transporte público é por lei garantido a toda a população. Mas Navegantes não é respeitada essa lei, não é. A Mirna traz um projeto de habilitação para vans alternativas, ônibus também, para que tenha, porque hoje nós temos pessoas de idade, pessoas grávidas, pessoas de cadeira de roda,
que precisam desse meio de locomoção. Nós estamos falando da população no geral, que não tem carro, né? Nós sabemos que hoje, com a pandemia, muita gente comprou uma bicicleta nova, comprou patinete, comprou uma bicicleta elétrica, deu jeito para conseguir chegar ao trabalho, né? Mas o transporte público é garantido por lei e no governo da Mirna vai ter sim transporte dentro dos bairros, na verdade. Porque não adianta só tu passar nas ruas gerais. Nós temos bairros lá que chega a 2 quilômetros de rua. E as pessoas têm que se deslocar 2 quilômetros andando para chegar na rua José Juvenal Mafra, vou te dar um exemplo, para pegar o ônibus para chegar no centro. Então nós temos sim que abrir licitação e resolver o problema de transporte público. Navegantes ficou abaixo da média nacional nos anos iniciais, se observarmos os índices do IDEB para a educação. Já nos anos finais e no ensino médio, a cidade ficou acima da média. Por que há dificuldade em prestar uma boa educação nos anos iniciais, justamente os que permitem a alfabetização de uma criança? Falta de creche em vagas é outra reclamação frequente dos moradores. Quais são as suas propostas para a educação da cidade? Eu trabalho na área de educação, né? Então, é verdade, a falta de creche é um dos grandes problemas, não só de Navegantes, mas eu acho que no Brasil esse é um problema, mas é garantido por lei também, e o governo federal, ele ajuda sim, ele na verdade ele faz creche, desde que tu mostre para eles um plano palpável, que eles fazem tudo, desde a construção até mesmo móveis, tudo eles te dão acesso a isso. Então a Mirna não só vai construir creche, para termos os alunos, as crianças na creche, como é um direito deles, como vai alternar o horário de creche. Porque é impossível que no século XXI, mães que trabalham, geralmente até 19 horas, a creche vá até as 17h30. Não tem como. Quem vai buscar as crianças na creche? Um parente, um amigo, um tio? E quem são essas pessoas? É confiável? Não é confiável? Então a Mirna vai criar, além de creches, a Mirna vai aumentar o horário para as 19h30 e também que ela trabalhe no sábado pelo menos até as 14 horas. Então a gente vai sentar, vai chamar a secretária da Educação, vai elaborar um plano especial para a creche e trazer tecnologia para dentro das salas de aula. Porque depois dessa pandemia, amada, a educação vai ter que ter outro olhar. Nós temos um quadro de professores bom, só falta mesmo motivar eles. A saúde de Navegantes sempre foi objeto de queixas da comunidade, mas o quadro piorou muito após a pandemia de Covid. Há relatos de espera de mais de 6 meses para uma simples consulta com especialista, falta de equipamentos e negligência que custaram a vida de bebês e adultos no Hospital de Navegantes, a UPA do Gravatá, que nunca saiu do papel, e estruturas de postos de saúde, como a Policlínica de Machados, que necessitam de reformas. Como mudar o quadro caótico da saúde de Navegantes? Então, Fran e internautas, na verdade o que me trouxe hoje para a política, porque a Mirna não é política, eu sempre digo, a Mirna está política. Ninguém conhecia a Mirna até pouco tempo atrás dentro da política. Eu entrei na política em fevereiro, depois de um problema gravíssimo que houve na nossa saúde pública em Navegantes. Após a mãe ter levado a sua criança uma vez no hospital, uma segunda vez, ela veio a falecer na fila do ferry-boat. E isso me deu uma explosão de sentimentos, de raiva, de revolta, né? Então a minha filha faz parte de um grupo de WhatsApp que tem muitos políticos e eu peguei o telefone da mão dela e me revoltei e disse: o que vocês estão precisando é que venha uma mulher e limpe essa casa, porque essa casa está toda suja. Deu tempo de fazer, não fizeram porque não quiseram. Então a Mirna hoje está política por um problema que deu na saúde. O que a Mirna então e Helenice querem trazer para a saúde de Navegantes? Uma ala infantil, equipada com especialista, não somente trazer uma ala, mas especialista na área infantil, equipamentos, terminar o hospital que ainda não foi terminado, né? Então há várias coisas por fazer na saúde. A senhora e a sua vice formam a primeira chapa pura de mulheres para a majoritária da cidade pelo Republicanos. A senhora não tem experiência na vida pública, mas o seu pai foi vereador por 3 legislaturas. Acha que o machismo pode prejudicar uma chapa de mulheres? Está preparada para governar Navegantes? Preparada eu estou.
Graças a Deus, porque eu não sou corrupta. Eu prezo muito as pessoas e o dinheiro público, isso é muito importante, não mexer naquilo que não é teu. Pelo contrário, Navegantes hoje necessita de alguém que tenha essa visão, né? Porque, na verdade, o eleitor ele vai me dar uma procuração em branco para que eu possa governar para ele. Então, ele tem que confiar muito em quem vai votar, porque são 4 anos que a pessoa vai ficar, ou o gestor vai ficar trabalhando pelo município. Então, ele tem que confiar em quem ele vai dispor 360 milhões anualmente. Então, tem que ser uma pessoa honesta, né? E qual é a outra pergunta que você fez dessa? Você acha que o machismo pode... Não, pelo contrário. Os homens estão apoiando a minha campanha. Eles também querem mudança. Eles, como são filhos, né, e vê essa habilidade que a mulher tem, a mãe tem, levantando de manhã, fazendo café, botando roupa na máquina e fazendo almoço e levando criança para a escola e ainda estando bonita para o marido, eles estão apoiando a minha candidatura sim, Fran.